O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhe disse: eles não precisam ir embora, dai-lhe vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento, Rogai por nós. meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje o 18º do tempo, domingo do tempo comum, e neste domingo a liturgia da igreja nos apresenta o evangelho da multiplicação dos pães, evento esse que é relatado pelos 4 evangelistas, principalmente São João, porque é no evangelho de São João que nós chamamos um discurso de Jesus chamado de o discurso do pão da vida, onde ele relata a multiplicação dos pães e depois Jesus várias vezes fica falando: eu sou o pão vivo descido do céu, quem comer deste pão viverá eternamente, eu sou o pão descido do céu. E chega um certo momento que as pessoas vão dizer: essa palavra é dura demais, quem que a pode compreender? Pois bem, nós não temos dúvida que Jesus é o verdadeiro pão que sacia a nossa fome, é aquele pão que nos concede a verdadeira vida. Não temos dúvida que Jesus está presente no sacramento da Eucaristia. Por isso que Santo Agostinho diz que ao aproximarmos da mesa da Eucaristia, nós não temos que abrir os olhos do nosso corpo. O que nós precisamos é abrir os olhos da nossa fé, os olhos da nossa alma. Porque aparentemente o que nós estamos enxergando é simplesmente pão e vinho, mas pelos olhos da nossa alma nós enxergamos verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo, a sua alma e a sua divindade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus Eucarístico é o maior tesouro, é o maior bem que nós temos dentro da Igreja Católica. É por isso que nós precisamos cultivar uma devoção, uma piedade para com nosso Senhor que está presente no sacrário. Isto é,
Ao entrar na igreja, nós precisamos fazer a devida reverência. É o seu Senhor que está aqui presente, é Deus que está aqui no sacrário. Antes da Santa Missa, fazer ali um momento de adoração, reconhecer que Jesus está ali. No decorrer da semana, se encontramos uma igreja aberta, no nosso caso a nossa paróquia, né? Todos os dias, o dia inteiro ela está aberta, então permanecer diante de Jesus. Ah, padre, mas eu não sei o que fazer, não sei o que falar. Não faça nada, só se coloca na presença dele, porque muitas vezes o que nós precisamos é ouvir o que Jesus tem a nos falar, e não encher o ouvido de Deus, né, com as nossas reclamações e com os nossos pedidos. Quando nós também passamos em frente a uma igreja, não ter vergonha, expressar a sua fé, fazer um sinal da cruz. Ah, qual que é o sentido? O sentido é reconhecer que dentro daquela igreja, mesmo fechada, existe um sacrário, e naquele sacrário o seu Senhor está presente. Por isso, fazer o sinal da cruz e uma jaculatória, como por exemplo: Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Ou aquela do anjo de Portugal, né? Meu Deus, eu creio, adoro. Ou o Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de mim. Doce Coração Imaculado de Maria, rogai por mim, seja a minha salvação. Então, criar esse hábito, meus irmãos. Me lembro que quando eu estava no 2º ano de teologia, a nossa formação anual era sobre a Eucaristia, uma vez que nós estávamos nos preparando para recebermos o ministério do acolitado, que é quando o seminarista pode entregar a Sagrada Comunhão. E graças a Deus, quem nos deu essa formação foi o padre Paulo Sérgio, que atualmente é pároco lá da paróquia Nossa Senhora das Graças, em Várzea Grande. É um padre muito culto e com uma sabedoria espiritual magnífica. Quando ele abre a boca para pregar, você não quer que ele feche mais a boca. O padre Paulo Sérgio nos passou um trabalho, depois de uma série de colocações sobre a Eucaristia, que cada seminarista deveria escolher um santo e apresentar o que aquele santo escreveu ou disse sobre a Eucaristia. Pois bem, o santo que eu escolhi foi São João Bosco. Falei de São João Bosco, da sua vida, da sua primeira comunhão, de toda a preparação que a mãe dele, mamãe Margarida, teve. No primeiro dia de ordenado, né, antes do almoço da ordenação, a mãe dele chegou para ele e disse: meu filho, agora tu és sacerdote, de agora para frente não se preocupe mais comigo, se preocupe com as almas, e lembre-se que começar a ser padre é começar a sofrer. Então nós estamos meditando aí, né, o sacerdócio. Pois bem, e eu fiz uma ponte para encerrar toda aquela minha apresentação com um autor chamado Dom Atanásio, um bispo, que escreve um livro chamado Corpus Christi. Eu estava lendo aquele livro sobre a Eucaristia e o último capítulo tinha o seguinte título: a opção preferencial para o mais pobre. Aí eu assustei, falei: mas como? Um livro tão espiritual, tão místico, vai falar desse título, né? E geralmente esse título na teologia é um título muito ideológico. Quando eu fui ler aquele título, aquele capítulo, eu caí do cavalo e me encantei, porque ele vai dizer que a pessoa mais pobre no meio de nós é Jesus Eucarístico. Porque veja bem, Deus que é Deus se faz pequeno, se faz escravo por amor de cada um de nós, na espécie do pão e do vinho. Olha o sentido profundo de tudo isso, meus irmãos. É por isso que nós precisamos amar a Jesus. Precisamos receber Jesus na Santa Comunhão em estado de graça, não comungar em pecado mortal. Quem comunga em pecado mortal está comungando a sua própria condenação. Não tem nenhuma justificativa. Ai, eu precisava. Não, se você precisava, é melhor que você tivesse ficado sem comungar. Porque comungar Jesus em pecado mortal é a mesma coisa de abrirmos o sacrário, pegarmos uma lama e jogar o corpo de Cristo na lama. Nós não podemos fazer isso. Precisamos amá-lo. E como nos ensina Santo Afonso Maria de Ligório, a Eucaristia é a forma que Deus escolheu para permanecer conosco todos os dias
até o fim dos tempos. Então não percamos tempo, amemos Jesus, amemos enquanto Ele está diante de nós. Pois bem, eu gostaria de comentar também nesta homilia sobre 2 pontos deste evangelho. Por quê? Porque dos 4 evangelistas, São Mateus é que nos apresenta mais detalhes sobre este episódio da multiplicação dos pães. Vejam bem o que nos diz o primeiro versículo. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Alguns autores que não têm fé, alguns exegetas, eles vão dizer que Jesus foi para o deserto porque Jesus estava com medo de morrer. Não, Jesus não estava com medo. Ele sabia muito bem que não era a sua hora. Jesus, ele vai para o deserto para se retirar, para entrar em oração, para entrar em contato com o Pai. Mas quando aquelas multidões souberam disso, enquanto Jesus foi de barco, eles foram a pé. E quando Jesus se depara com aquela multidão de pessoas, ele tem compaixão daquelas pessoas, ele dá atenção para aquelas pessoas. Por quê? Porque ele é o Pai misericordioso, ele é o bom samaritano. Pois bem, por que é que João Batista morreu? Sabemos muito bem, por causa de Herodes. Podemos dizer que é por causa de um relativismo. Mas o que é ou quem é o relativista? É aquele que vive, que é compatível com o relativismo, certo? Mas do ponto de vista espiritual, não é esta a resposta. O relativista é aquela pessoa que se acha o absoluto, é aquela pessoa que é ditador, é aquela pessoa que tudo tem razão, que tudo tem que ser da forma que ele deseja. Como nos diz o Papa Bento XVI, o relativista é aquele que se põe como medida de todas as coisas, é aquela pessoa que não age com razão, que não usa a sua cabeça, é aquela pessoa que age movida pelas suas paixões, pela menor das paixões que está no seu coração. É por isso que João Batista morre. Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande, aquele lá do tempo do nascimento de Jesus, ele gostava muito de ouvir João Batista, ele admirava João Batista, até que João Batista chegou para ele e disse: não é certo você ficar com a mulher do seu irmão. Aquilo perturbou Herodíades. E o que ela pediu para sua filha pedir ao rei? A cabeça de João Batista. E assim ele pede a cabeça de João Batista, e de repente entra aquela bandeja com a cabeça. Alguns autores, alguns santos ficam imaginando que certamente os olhos de João Batista estavam abertos. E naquele olhar, Herodes lembrou daquelas palavras, de tudo aquilo que João Batista ensinava, mas que, no entanto, ele não foi capaz de ouvir a verdade, mas seguiu as suas paixões, seguiu aquilo que foi pedido para ele. Então aqui nós vemos, meus irmãos e minhas irmãs, quem teve a cabeça cortada foi João Batista, mas quem perdeu a cabeça foi Herodes. Assim também somos nós. Quando nós não queremos ouvir a verdade, viver na verdade, somos nós que perdemos a nossa cabeça. Muitas vezes eu me deparo com muitas pessoas no confessionário, que elas querem ouvir de mim aquilo que elas querem. Elas querem que eu pegue certa realidade que elas estão vivendo, certo pecado, e falo que aquilo está certo, e não está certo, está errado. A verdade é objetiva, doa quem doer, custe o que custar. A Igreja Católica vive assim. Por mais que vocês encontrem padres que ensinem coisa errada, e tem muitos, mas a verdade existe. A verdade é nosso Senhor. E nós temos que nos esforçarmos para vivermos sempre a verdade que Deus espera de cada um de nós. Não perder a nossa cabeça por causa das nossas paixões. Um outro ponto que eu gostaria de comentar também é que Jesus, ele é Deus. Ele poderia ter alimentado aquelas pessoas do nada, mas não. Ele pegou aquele pouquinho que tinha, os 5 pães e os 2 peixes,
e ali ele multiplicou. Isso revela para nós, meus irmãos e minhas irmãs, como nos ensina Santo Agostinho, o Deus que nos criou sem a nossa participação, não salvará sem a nossa participação. Ou seja, Deus quer nos salvar, Deus quer nos santificar, mas para isso Ele deseja a nossa participação, o esforço da nossa parte. Por mais que seja pouco, por mais que seja uma miséria, mas Deus quer aquilo. E é por isso que nós precisamos confiar, esforçarmos e nos abrirmos à sua graça. Porque todo aquele que for fiel no pouco, será fiel nas grandes coisas. Todo aquele que mesmo diante da sua pequenez, se voltar para Deus, ele será grande diante de Deus. Por isso que 5 minutos que você para da sua vida para ler a Bíblia, 5 minutos que você para ouvir uma pregação no YouTube, que tem várias belíssimas, 5 minutos que você para exercer ali uma oração mental, somando tudo, 15 minutos, e você for fiel, Deus vai transformar a sua vida. Você será um grande santo, você será uma grande santa. Mas para isso você precisa ser perseverante, persistir, ser insistente diante de Deus. Como tem aí na história de um santo, ele ouviu lá na aula de catequese que Jesus estava no sacrário. Ele subiu, colocou uma cadeira, subiu diante do sacrário e começou a bater. Jesus, o Senhor está aí? Eu sei que o Senhor está. A catequista falou que estava e batia. A inocência da criança era tanta, e nós sabemos que Deus, Ele não resiste a um coração pequeno, um coração inocente, um coração que se faz humilde. Que Jesus começou a falar com aquele menino, e aquele menino pediu para ele que o seu pai participasse mais da igreja, que a sua mãe sofria muito por ele não participar, e Jesus simplesmente diz: vá em paz, que a partir de agora o seu pai vai participar. Então, sermos persistentes, termos fé, insistirmos com Jesus. Santo Inácio de Loyola diz o seguinte: faça tudo como se tudo dependesse de você, mas sabendo que na realidade tudo depende de Deus. Então sejamos perseverantes, meus irmãos e minhas irmãs, façamos aquilo que nós somos capazes de fazer, mas tenhamos confiança que assim o Senhor irá transformar a nossa vida. Que Deus nos abençoe, nos livre de todo relativismo, para que nós também tenhamos a coragem, assim como João Batista, de vivermos sempre por causa da verdade, mesmo que para isso tenhamos que perder a nossa vida e derramar o nosso sangue. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.